E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. É a Bíblia que contém boa ciência. Eu sou Marcos Eberlin, professor, pesquisador, cientista, escritor, mas, sobretudo, sou um cientista que aprendeu pela ciência a ter, na palavra de Deus, uma referência absoluta, uma referência clara, necessária, suficiente em muitas áreas, infalível e uma autoridade máxima, a palavra de Deus, inclusive em ciências, várias ciências. Se definimos a ciência como a busca do homem pelo conhecimento, a Bíblia é sim um livro de ciências. Ela fala sobre as nossas origens, ela fala sobre a criação do universo, a criação da vida, a criação da terra. Ela dá grandes informações sobre como devemos, por exemplo, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, da educação dos nossos filhos. É uma referência histórica. Da paleontologia, por exemplo, podemos aprender muito com a palavra de Deus, a existência de cidades históricas. A Bíblia, portanto, um livro que traz grandes conhecimentos e conhecimentos dados por Deus. Um Deus todo-poderoso, que tem todo conhecimento e sabedoria. E nessa série, agora no podcast 118, A Natureza Ecoa a Deus, falaremos sobre o besouro insano que voa com asas peludas. Pode, gente? Olha, já temos falado que voar é coisa de profissional e que aves voam porque têm asas e não criaram asas porque desejaram um dia voar. Já foram feitas com asas. Não dá para você evoluir asas lenta, gradual e sucessivamente. E quando vamos na natureza observar como é que esses bichos voam, sensacional. O que eles nos falam? Engenharia máxima, sabedoria máxima, inteligência máxima, como em Provérbios 3,19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência preparou os céus. Parafraseando, em Provérbios 3,19, o Senhor com sabedoria instalou asas nas aves. Com inteligência preparou essas asas para que o voo fosse suave, rápido, veloz, seguro. Em Jó 12:7-9, também lemos: quer saber como todas as coisas foram formadas? Quer ter informação correta? Não pergunte aos homens, não siga suas teorias. Big Bang criou o universo. A evolução naquela sopa ácida, escaldante e venenosa, surgiu lá uma ameba que evoluiu lenta, gradual e sucessivamente, até formar todas as amebas. Essa ameba aqui que vos fala e essa ameba aí que me ouve. Será que é assim que devemos entender? Seguir teorias de homens? Sim, os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Podemos obter conhecimento? Claro. Elaborar boas teorias? Claro. Mas quando uma teoria se contrapõe à palavra de Deus, já sabemos imediatamente que ela está errada. Darwin poderia ter percebido isso. Olha, minha teoria está dizendo que foram processos lentos, graduais e sucessivos que sofisticaram a vida. Darwin está errada a sua teoria, obviamente, porque a Bíblia diz que não. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não vamos deixar processos naturais fazerem por nós o homem. Darwin, bastava ler a Bíblia, Darwin. Você perceberia que sua teoria não teria a mínima chance, como nós percebemos hoje. Agora, vamos falar desse besouro insano que voa com asas peludas? Você sabia
que voar realmente é uma coisa de profissional, absurdamente profissional. E voos, nós temos 3 tipos de voos. Olha, os voos das aves, com asas de penas. Nós temos os voos dos morcegos, que têm asas de ossos e pele. E asas das borboletas, que são membranas químicas extremamente finas, flexíveis. Membranas bioquímicas, poderia classificar assim. Então, nós temos voos com asas com penas, voos de morcegos com ossos e pele, borboletas com membranas bioquímicas, macromoléculas formando aquelas membranas finíssimas, muitas transparentes, coloridas, uma ilusão de ótica, iridescência, multicoloridas, decoradas, sensacionais. Mas, recentemente, mais uma estratégia magnífica de voo foi descoberta. Para preparar esse podcast, estou usando meu livro Fomos Planejados, que você pode adquirir na Coval Press. E nesse livro, estava fechando a 6ª edição do Fomos Planejados. Estava quase pronto para enviar o livro para impressão. E não é que surge mais uma forma de voo, que foi logo capa do Evolution News, pela clareza de evidências de design inteligente. Em um artigo recente, o que esse artigo relatou? Olha, os besouros mostram uma variação extraordinária em tamanho, habitat e comportamento. Você sabe, não existem milhões e milhões de besouros na Terra e centenas e centenas e centenas de diferentes espécies, colorações, decorações. A piada irreverente de Haldane, de que Deus tinha uma predileção excessiva por besouros, não tem, infelizmente, impedido os cientistas de design de investigar as cerca de 400 mil espécies de besouros que existem. Olha só, 400 mil espécies de besouros, os evolucionistas disseram que, que predileção excessiva seria essa, né, por um designer, por Deus. Mas existem. Deus, eu costumo dizer que ele é exibido e exagerado. Ele é exagerado porque nossa fé é muito pequena, menor que um grão de mostarda. Então ele precisou, né, vamos colocar assim, exagerar na beleza, na engenharia, na inteligência, na sabedoria, para nos convencer de que realmente ele existe, que ele é criador de todas as coisas. Mesmo assim, alguns duvidam, olha só. Mas olha, quando você vai investigar os besouros, por exemplo, o que nós encontramos? Surpresas maravilhosas e designs inteligentíssimos. Uma dessas evidências acaba de sair em um artigo num periódico científico da Nature. É uma pequena espécie que voa por um método muito eficaz, não visto em outros insetos, impulsionado por um novo estilo de voo e asas bem leves. As asas dos insetos geralmente são membranas translúcidas finas, como nas borboletas. Mas esse besouro minúsculo, com o tamanho de uma grande ameba, menos de 1 milímetro, o que ele faz? Ele tem asas com penas. Pensa bem, em um design conhecido como Pitilopteria, vamos dizer assim. Mas como as asas semelhantes a penas podem produzir um voo motorizado? Asas semelhantes a penas. O ar não passaria direto por seus filamentos? Pior ainda, pois na escala desse pequeno inseto, o ar é tão denso quanto um xarope. Os autores do estudo explicaram assim a resolução desse intrincado problema de física e engenharia de voo. A velocidade de voo está positivamente correlacionada com o tamanho corporal dos animais, mas besouros de asas com penas em miniatura podem voar a velocidades e acelerações de insetos 3 vezes maior.
Então, um design absurdamente incrível foi utilizado nesse besouro, que voa com asas, que tem uma estrutura de uma pena. Fantástico! Esse besouro bate suas asas na parte superior e inferior e usa seus élitros como estabilizadores. O novo estilo de voo desses besouros economiza energia de seus minúsculos músculos, mas permite que ele acompanhe insetos 3 vezes maiores do seu tamanho. É um mecanismo fascinante e eficiente. Pense em uma hipótese: se esse besouro ganhasse as asas emplumadas da evolução, mas não as tivesse perfeitamente ligadas ao seu cérebro, que soubesse corretamente executar a montanha-russa em 8 que ele faz para voar, ele nunca voaria. Então, leia mais no meu livro Fomos Planejados sobre esse novo mecanismo de voo desse inseto insano, maluco, usando uma pena para voar. Uma estrutura parecida com pena nas suas asas, movimentada num loop de 8 como uma montanha-russa. De fato, a natureza ecoa a Deus. Quando perguntamos às aves, aos besouros, nenhum deles nega, nenhum deles ignora que foi a mão do Senhor que fez todas as coisas. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.